O final do maior arco de One Piece antecede a maior guerra que este mundo verá. Será que teremos um time skip ou até mesmo uma pequena luta entre Luffy e o Almirante Touro Verde para esquentar um pouco a situação inteira que já está completamente caótica? E será que teremos logo o reencontro de Luffy e Shanks? Será que o Oda está esperando algo maior para conseguir fazer esses dois se reencontrarem? Vamos discutir isso nesse vídeo, então não se esqueça já de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, que você me ajuda muito. Então a gente já vai começar com essa possibilidade da luta entre o Luffy e o Almirante Touro Verde, o Aramaki. A gente já começa com o fato de que ele possui uma justiça muito mais parecida com a do Akainu do que a do Aokiji. A gente sempre leva esses dois pontos em consideração ao pensar nos almirantes, porque eles que basicamente fazem essa balança. E não só isso, ele também parece querer fazer do Akainu o seu chefe, aquele que vai elogiar ele quando ele conseguir cumprir uma tarefa que foi muito difícil. Então, nada mais nada menos do que entregar o Luffy do Chapéu de Palha nas mãos do Akainu, alguém que queria esse garoto há muito tempo, desde a Guerra de Marineford. Então, na primeira aparição dele já em um ano, a gente vê a maneira como ele lida com as coisas. Ele até destroça um pouco do que sobrou do bando do Kaido e também mostra que aparentemente ele é muito mais forte do que os comandantes dos Yonko. Então a gente viu ele lidando com o King e com o Queen como se eles não fossem nada. Claro que os dois estavam muito cansados após a luta, mas ele agiu como se ele fosse realmente muito superior. Porém, o que aconteceria numa possível batalha entre ele e o Luffy? A gente sabe que o Luffy teve um grande power-up, não só na sua recompensa, né, que teve um grande buff, mas também nos seus poderes. A quinta marcha destacou o poder do Luffy muito mais do que os outros. A gente vê ele conseguindo fazer coisas que ele não conseguia nem chegar perto de fazer antes. Além de aumentar os seus atributos físicos, ele também conseguiu estender a imaginação dele a se tornar realidade. Como se isso tudo não fosse o suficiente, após a luta contra Kaido, ele aparentemente conseguiu trazer um pouco dessa criatividade à vida normal dele. A gente vê que quando ele tá vendo as recompensas e os novos Yonko, o olho dele dá uma leve espichada e ele vai pra frente. Então a gente vê que realmente isso acabou por ser uma habilidade da quinta marcha e acabou por se tornar parte dele na forma base dele. E claro, uma luta entre os dois daria consequências enormes ao país de Wano e principalmente à capital das flores, já que, querendo ou não, a gente consegue comparar os Yonko aos almirantes, e mesmo que os almirantes sejam mais fracos, né, em teoria, a gente vê que eles são capazes de rivalizar com os imperadores. Então, eles não são fracos, eles com certeza são bem fortes, e a gente numa possível luta veria muita destruição. Lembrando que Punk Hazard, que foi alvo da luta entre o Aokiji e o Akainu, acabou sendo completamente destruída e virou meio a meio, meio magma, meio gelo. Por mais que os dois não sejam tão fortes quanto esses, uma luta entre os dois num local tão populoso poderia trazer consequências inimagináveis. E uma informação interessante que poderia dar um leve atrito entre eles é que, teoricamente, o Almirante Touro Verde foi um dos culpados pela possível morte de Sabo. Claro que o Sabo deve estar vivo e isso só passou por uma fake news do Morgans para vender o seu produto, o seu peixe. Porém, isso sendo utilizado contra o psicológico do Luffy pode funcionar muito bem. O Luffy não tem o menor interesse em perder tanto seus companheiros, tanto o seu irmão. Então isso poderia realmente causar uma luta entre os dois ali mesmo. Claro, se a gente for pensar na situação que o Almirante está, é muito delicada. Ele está tentando ir para cima de um cara que foi capaz de derrotar o Yonko, por mais que tenha sido com a ajuda de muitos outros, era nada mais nada menos do que Kaido, que supostamente é o ser mais forte da história de One Piece. A gente viu que ele tinha as derrotas, mas que ele tinha um vigor físico absurdo, e o Luffy conseguiu equiparar isso, pelo menos num curto espaço de tempo. Então ele seria muito forte a ponto de aguentar o que o Luffy aguentou, né, numa luta entre os dois.
Então, a situação aqui pro Almirante é bastante complicada e eu acho que uma luta resultaria na derrota do mesmo. Mas então, o que ele iria fazer em um ano a não ser tentar de fato capturar o Luffy? Bom, pra quem não sabe, existe uma teoria bastante interessante sobre a possível ligação do Almirante com o Shimotsuki, isso porque o Shimaru possuía um touro verde na sua capa quando ele apareceu ao lado de Onimaru, e isso faz com que a gente pense que realmente os dois podem ter uma ligação, seja de pai e filho, seja do que for. Então isso poderia levar o Almirante até lá como um agradecimento, porém, a gente vê que isso é um pouco difícil, já que ele disse que iria tentar capturar o Luffy, então isso muda um pouco as coisas. Então, numa possível luta entre os dois frente a frente, eu não acho que ele seja capaz de vencer o Luffy, e mesmo se ele vencer, vai estar todo o bando do Chapéu de Palha, além do bando deles vai estar o Kid e o Law, ou seja, com certeza ele não vai conseguir levar o Luffy. Então, dito isto, qual é a possibilidade da gente ter um time skip agora após o arco de Wano? Bom, a gente sabe que a guerra final está se desenhando e a gente precisa, querendo ou não, de uma preparação para isso tudo. Dito isto, eu acho muito improvável a gente ter realmente um time skip, já que não precisa ter um preparo dos Chapéus de Palha. Eles precisam chegar na parte final da jornada deles, que é descobrir a verdade sobre o mundo. O que vai vir depois, que é o Luffy se tornar o rei dos piratas, e o Zoro se tornar o espadachim mais forte, o Sanji conhecer o All Blue finalmente, todos esses desejos que os Mugiwaras possuem vão se concretizar ao longo da jornada. O mais improvável de se concretizar já no final de One Piece seria a aparição de fato do All Blue e a história completa até mesmo do Reino Antigo. Por mais que a história pode estar sendo contada lá em Laugh Tale, a gente deve ter alguma ligação com Im-sama, que só vai ser dita após o momento final de One Piece. E convenhamos, o Luffy não precisa mais treinar, ele já provou que é mais do que capaz de derrotar qualquer um, e só vai aumentar ainda mais daqui pra frente. O que temos que ver é como o Barba Negra vai ficar tão forte a ponto de ser o vilão final de Luffy, que superou até mesmo Kaido, que era o ser mais forte de One Piece. E o reencontro de Shanks e Luffy, qual é a possibilidade disso acontecer logo? Obviamente a gente vai ter o filme Red aí, e isso não deve acontecer lá, porque seria muito anticlimático. Imagina isso não acontecendo na série original. Seria um pouco triste. Então a gente deve ver isso de fato no momento em que Luffy realmente demonstrar pro Shanks que ele merece a atenção do pirata. Agora, quais são as intenções do Ruivo, Ele que é um personagem muito misterioso, poucas coisas foram reveladas até o momento e ele tem muito a esconder ainda. Então a gente viu várias vezes, já que o Oda falou que ele ia fazer o seu movimento, que ele fez o movimento dele quieto para causar impacto no mundo, mas da maneira dele. E em momento algum ele queria que o equilíbrio do mundo se quebrasse. Só que agora, como a gente já viu todo mundo dizendo que o mundo está um caos, a gente muito provavelmente vai ter esse equilíbrio quebrado. Então ele vai ter que agir de uma maneira ou de outra. E aí nisso nós veremos o quão apto e o quão forte o Shanks é para enfrentar o que o mundo acabou se tornando. Claro, ele não se tornou um Yonko à toa, mas ele tem que provar o porquê que ele se tornou isso. Ele vai perecer numa luta contra a Barba Negra antes mesmo de se reencontrar com Luffy? Ele vai ser um vilão? Existem diversas possibilidades, E a gente até lembra que ele foi falar sobre um possível pirata. Aquilo lá foi uma jogada muito importante e que provavelmente ainda está em jogo. O que ele falou para os Gorosei? Eu acredito que o reencontro desses dois está um pouco longe ainda. Se a gente pensar no tamanho inteiro de One Piece, não tão longe assim, mas daqui a alguns anos isso deve acontecer. Não nesse e não no próximo. A gente precisa de um arco ainda para preparar o Luffy para tudo que vai acontecer após o último Poneglyph. Vai ser sem parar, vai ser guerra contra o Barba Negra e guerra contra a Marinha. Se vai ser separado, se vai ser os dois ao mesmo tempo, eu não sei. Mas eu sei que eu tô muito ansioso para o momento em que isso vai acontecer, porque realmente a gente vai estar indo para o final de One Piece, para todos aqueles mistérios que foram guardados ao longo do tempo serem revelados de uma vez por todas.
Eu vou ficando por aqui, se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda muito. Valeu, falou e eu fui!